nesse período da democracia brasileira, nesse período de os fundamentos do Plano Real foram respeitados na transição que nós tivemos em 2002. Então, há notícias boas para a democracia brasileira. Agora, há notícias ruins também. Então, esse é apenas distinguindo, por exemplo, o princípio da reeleição. O Brasil vive hoje, nós temos aí 25 anos da Constituição. Nós tivemos algumas mudanças constitucionais importantes, como a vitória do presidencialismo no plebiscito de 93, depois tivemos a mudança constitucional da reeleição em 98. Né? Eu acho que o Brasil, nesse período da democracia brasileira, nesse período de 30 anos, vamos chamar assim, eu acho que nós afirmamos uma sociedade de direitos, nós passamos por impeachment de um presidente da República, nós tivemos 3 reeleições sucessivas, né, o que mostra uma certa estabilização do sistema político. Né? Nós tivemos uma transição entre partidos muito diferentes do ponto de vista programático e a nossa democracia absorveu isso bem. Né? Quer dizer, inclusive houve uma continuidade importante em termos de plano econômico, os fundamentos do Plano Real foram respeitados na transição que nós tivemos em 2002. Então há notícias boas para a democracia brasileira. Né? Há notícias boas para a democracia. Agora, há notícias ruins também. Eu acho que há um esgotamento hoje do nosso presidencialismo de coalizão, essa ideia do governo, um presidente se elege com minoria no Congresso, um partido minoritário, e forma a sua base, com base nos chamados instrumentos patrimoniais, né? Concedendo cargos, loteando o próprio governo, criando 39 ministérios, ou mesmo métodos bem menos republicanos, né? Do que esses envolvendo aí o fenômeno da corrupção. Então eu acho que digamos assim, o balanço da nossa democracia, ele, de uma maneira muito geral, ele é muito positivo, mas o Brasil precisa, nesse momento, passar limpo as suas instituições, não é? Fazer uma correção ética importante. É preciso que as instituições sejam afirmadas, ou seja, o que significa isso? Que elas funcionem com independência, não é? O que, de certa maneira, a gente está vendo isso, não é? A Polícia Federal fazendo investigação, o Ministério Público atuando com independência, o Judiciário cumpriu uma função extremamente importante no julgamento do mensalão. Acho que a figura aí do Joaquim Barbosa, da afirmação do Supremo Tribunal Federal, a sua independência, a sua coragem, assim por diante. E é isso que se espera de uma república, mais do que de uma democracia pura e simplesmente, né? Que as instituições funcionem com base no chamado check and balance, né? Com autonomia, com independência, cada um cumprindo a sua função constitucional. Acho que esse é o grande desafio, a afirmação em meio à turbulência, em meio à crise, em meio a essa necessidade de se passar limpo o país do ponto de vista ético, que as instituições mantenham a sua força e a sua independência. Acho que é a cara num país que perdeu a governabilidade, que perdeu o seu projeto, um país que tinha que ter se aberto para o mundo, não se abriu, um país que deveria ter feito reformas na época de bonança. O Brasil passou por uma época de bonança na década passada, não é? Os preços das commodities explodiram no mercado internacional, o país incluiu milhões de pessoas, passaram a compor a chamada classe C, a nova classe média. A escolarização do ensino fundamental foi universalizada, isso de alguma maneira incluiu pessoas no mercado produtivo e assim por diante. Foi um momento bom para toda a América Latina, não é? Que foi bom também para o Brasil. Só que o país não fez a reforma da Previdência, o país não fez a reforma tributária, o país não fez alguns ajustes no sistema político que deveria ter feito. O país dormiu em berço esplêndido. Faltou coragem, faltou agenda, né? O país devia ter feito o que o Mário Covas, né? Sem entrar em política partidária, mas que o Mário Covas, uma frase que ele disse em 80, se não me engano foi em 89 na campanha, o Brasil precisava de um choque de capitalismo, né? Do bom capitalismo, do que eu chamo de capitalismo fair play, né? Quer dizer, um país com menos burocracia, um país que favorecesse o empreendedorismo, um país que melhorasse a qualidade dos serviços públicos, né? Nós temos uma malha de serviços públicos falida no Brasil. O país está em praticamente últimos lugares no PISA, no Teste Internacional de Educação, que é feito pela OECD, né? O nosso ensino público básico, né, fundamental e médio, estatal, ele é praticamente, vamos dizer assim, tecnicamente falido no Brasil, né? Então, assim, há um conjunto grande de reformas que não foram feitas. De alguma maneira, elas explodiram em 2003 naquela onda brutal de insatisfação. De novo, nós temos um certo paradoxo, né? Por um lado, sim, não é? Como eu disse, o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, quer dizer, tem feito seu papel, não é? De outro lado, no sistema político, nós temos primeiro uma espécie assim de pulverização partidária absolutamente
inusual em qualquer parâmetro de democracia. Você tem 28 partidos no Congresso Nacional. Boa parte deles é de natureza fisiológica, sem nenhum tipo de identidade programática, não é? Boa parte deles, você analisando as votações do Congresso, você não sabe quem é posição, quem é situação, você não sabe qual é a identidade programática. Isso vale para o governo e para a oposição, vamos deixar claro, né? Vale para o PT, que parece que é governo, mas não tem uma agenda para propor ao país, e vale para o PSDB. Quer dizer, quando vota, por exemplo, contra o fator previdenciário que foi criado no próprio governo do presidente Fernando Henrique. Eu não estou nem entrando no mérito dessas votações, mas apenas identificando que parece que falta ao país uma agenda. Agora nós tivemos a votação, por exemplo, da maioridade penal, não é? O Congresso votou numa noite contra, e na outra noite votou a favor da redução da maioridade penal, não é? Você não sabe qual é a posição do governo, você não tem um projeto alternativo, por exemplo, que poderia supor ou poderia sugerir a expansão das penas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma sugestão hoje muito forte no judiciário, mas que não se reflete no sistema político. Ela não aparece no debate público, né? Então o país fica numa discussão, na minha opinião, um tanto irracional sobre reduzir ou não simplesmente a maioridade penal, né? Então isso é apenas um exemplo. Nós tivemos agora recentemente uma votação muito rápida de um projeto de reforma política, né? Extinguindo, por exemplo, em primeiro turno, na verdade, o princípio da reeleição. Faz apenas 17 anos que nós tivemos a introdução da reeleição no nosso sistema político. Será que em 17 anos já é tempo de experimentação, de maturação suficiente para se fazer uma mudança constitucional tão importante como essa, né? Será que o mudancismo, a inconstância, a instabilidade não acaba se tornando uma marca da nossa democracia? Então, acho que o país falta liderança política nesse sentido para o Brasil, né? Falta um projeto de país que possa... E eu acho que isso a sociedade pensa, a sociedade percebe isso, há um mal-estar na sociedade quanto a isso, ou seja, a ausência de um grande projeto político, vamos dizer assim, uma grande visão de futuro para o país, né? E aí reflete o descrédito da liderança política. Os partidos no Congresso Nacional hoje têm entre 6% e 8% de credibilidade pública em qualquer pesquisa, né? Então, há um descrédito profundo, isso é ruim para a democracia, né? A oposição tem menos de 100 deputados na Câmara Federal, né? E tem muito pouca presença na sociedade, né? O PSDB, que é o maior partido de oposição, ele não tem o DNA da rua, ele não é um partido social-democrata muito diferente da raiz dos partidos sociais-democratas alemães. Ele não tem base nos sindicatos, ele não tem uma base forte na sociedade civil. Ele é um partido que expressa um anseio modernizador da classe média urbana, mais cosmopolita, mais bem informada, que em grande medida saiu às ruas no Brasil em 2013, agora acho que com mais força em 2015, né? Então, assim, a oposição, primeiro, é isso, ela numericamente é pouco representativa dentro do Congresso, né? Segundo, ela é muito fraca nas ruas, na sociedade, né? Mas cumpre um papel, né? Digamos assim, a eleição foi muito equilibrada em 2014, né? Agora, de fato, passa para a sociedade a ideia que falta um grande projeto também para a oposição, né? As votações do Congresso mostram isso, né? O zigue-zague da oposição no Congresso, ela é claramente indicativo de que falta um grande projeto para a oposição no Brasil. Primeiro, acho que as democracias contemporâneas, de uma maneira geral, eu sei que a frase é um pouco pretensiosa, mas eu diria, elas vivem um quadro crescente de instabilidade, né? Em função de que as pessoas participam mais, as pessoas têm mais poder, a tecnologia deu poder para as pessoas. Hoje todo mundo tem um blog, ou todo mundo tem sua rede social, o seu Twitter e assim por diante. Então a sociedade opina mais. Eu brinco sempre que nós vivemos num mundo onde todos se tornaram intelectuais, né? Todos se tornaram ativistas. O custo de você hoje produzir uma manifestação política caiu muito em relação à minha geração, por exemplo. Quando eu era um jovem ativista, você tinha que editar um panfleto numa gráfica, num mimeógrafo, você tinha que acordar às 6 da manhã, ir para uma parada de ônibus, mobilizar as pessoas, né? Mesmo assim houve grandes mobilizações, né, nos anos 80. Mas hoje esse custo caiu muito. A sociedade ela é muito mais crítica, ela tem muito mais acesso à informação, né? Nós vivemos o que o Moisés Naim chama a revolução do mais escolaridade, mais renda, mais vida urbana, muito mais informação, muito mais capacidade de mobilização. Então, toda a democracia tende a ser mais instável, os cidadãos tendem a ser mais críticos, não é? Então, assim, isso é positivo por um lado. Acho que nós vamos ter que chegar a um certo equilíbrio. Nós vamos ter que... Eu gosto muito do Richard Sennett, que é um dos convidados do Fronteira do Pensamento desse ano. Nós vamos ter que aprender uma nova diplomacia nas relações na internet.
por exemplo, sermos menos enfáticos, sermos menos donos da verdade. Não é? Ele brinca sempre, vamos usar mais o subjuntivo, quem sabe eu digo talvez, não é? Em vez de eu tenho certeza. Não é? Eu gosto de uma expressão de um sociólogo que eu li recentemente, diz, nós estamos criando na internet um exército de especialistas nas próprias opiniões. Pessoas que reafirmam exaustivamente, cansativamente, o dia inteiro, as mesmas ideias, cada vez mais radicais, deletam as pessoas que pensam diferentes, então a pessoa se tribaliza, né? Ela só recebe informação de quem ela já concorda, isso reforça mais as suas próprias opiniões e ela acaba se tornando mais enfática. Isso acaba acirrando mais ainda o nível de conflito e virulência. Né? Então eu diria assim que isto torna todo o espaço público muito mais conflituoso, acirrado. Né? De certo ponto não é bom para a democracia isso. Né? Mas acho que nós vamos aprender a lidar com o espaço digital. Vamos aprender. Primeiro, eu acho a Flip um evento extraordinário. Né? Ela combina essa combinação entre história, turismo cultural, jornalismo, debate público, literatura, arte, fotografia. Eu acho espetacular. E a Flip talvez hoje seja um dos mais importantes, se não o mais importante, evento cultural do país nessa capacidade de fazer esse mix, né? Entre todas essas. E eu acho que a Casa da Liberdade gradativamente vem se afirmando como um dos principais eventos off-flip, né? Chamado off-flip, quer dizer, um evento que praticamente já é da programação oficial da Flip, porque reúne pensadores de extrema importância para o país, né? Discute temas contemporâneos, ou seja, temas que estão na ordem do dia. Portanto, a Casa da Liberdade, acho que ela tem um timing jornalístico muito interessante, né? Então, eu já é a terceira vez que venho, espero vir muitas vezes. Hein? Nós vivemos uma situação, de novo, delicada do ponto de vista da governabilidade do país. Né? Mas o fato é que nós temos uma presidente eleita, não é? Que tem 3 anos e meio de mandato. Né? Quer dizer, é evidente que o futuro é um tanto incerto, as investigações estão em curso. Hoje ninguém tem bola de cristal para dizer o que vai acontecer nos próximos meses no Brasil. As investigações estão chegando muito perto do Palácio do Planalto, né, da campanha presidencial. Portanto, há um nível de risco institucional no país. Né? É inegável que há um risco institucional. E eu tenho muito cuidado de dizer isso, porque eu acho que o país hoje tem que ter muito cuidado. É preciso deixar que as investigações prossigam, é preciso respeitar o judiciário. Né? É preciso o que a gente puder fazer para não acirrar ainda mais o nível de conflito político no país, mas deixar as instituições funcionando. Né? Eu acho que o presidencialismo tem essa característica. Né? Você não retira, não existem mecanismos institucionais para se retirar do poder um chefe de governo em função de popularidade. Né? E nem seria saudável isso, senão você não teria nenhum governante capaz de tomar medidas impopulares quando necessárias. Né? Então, nós não vivemos um regime parlamentarista onde você pode produzir, enfim, novas eleições, enfim, como se pode fazer uma transição mais suave no regime parlamentarista. Então, eu diria assim, o país faz um ajuste fiscal que gradativamente vai recuperar, vai demorar, mas vai recuperar gradativamente a confiança ou aumentar o nível de confiança no cenário econômico. Né? O país recentemente já apresentou um programa de concessões, de portos, aeroportos. Finalmente, eu acho que se concluiu que a iniciativa privada, o sistema de parceria público-privada pode ser bom para o país. Espero que seja bem feito, espero que isso ande com rapidez. Né? Agora, eu espero que o que parece mais importante é que a nossa democracia sobreviva a essa turbulência. Eu acho que esse que tem que estar na cabeça de todos os brasileiros. Não vamos ceder a tentações bolivarianas, não vamos ceder a tentações de colonização de um poder sobre o outro, não vamos ceder a nenhum tipo de tentação golpista de nenhum lado do espectro político, ou seja, que as nossas instituições consigam, né, atravessar esse momento tenso, né, e de profundo conflito político que o país vive.